Sua cunhada está voltando para o povo dela. Vá com ela. Não me peça para que a deixe. Aonde quer que você vá, eu também irei. E onde quer que fique, eu ficarei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. Eu quero morrer onde você morrer. E ali serei sepultada. Que o Senhor me puna, se outra coisa senão a morte me separar de você. Eu devo tentar achar um bom lar para você. Não é Boaz com cujas servas você trabalhou um parente? Esta noite ele padejará a cevada na eira. Lava-lhe, unge-lhe e veste sua melhor roupa. E então desce a eira e vá ao encontro de Boaz. Não tema. Farei tudo o que pediu, pois todos sabem que você é uma boa mulher. É verdade. Eu sou parente próximo. Mas há um parente que é mais próximo do que eu. Se ele quiser cuidar de você, pois bem. Mas se ele não quiser, então assim como vive o Senhor, eu farei de bom grado, com todo o meu coração. Olá, irmãs e amigas do Mulheres que Oram Oficial. Tudo bem com vocês? Eu sou Eliana Mabel e mais uma vez estou aqui para falarmos das mulheres da Bíblia. A série Mulheres da Bíblia é uma série deste mês, onde nós estamos conhecendo mulheres que nos inspiram, mulheres que nos ensinam pelo teu comportamento diante das dificuldades, mulheres que nos ensinam a servir a Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que o teu testemunho edifica muito a gente. É uma mulher que descobriu a sua verdadeira identidade. Estamos falando de Ruth. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher que nos inspira tanto. A paz, amada. Ruth, ela tem um livro onde fala somente daquilo que Deus fez, do cuidado de Deus, do favor de Deus na vida de uma mulher estrangeira. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos aprender com essa mulher. O livro de Ruth conta a história, vou passar para você um pouco do contexto. Aconteceu que uma família de Belém, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, num determinado momento o esposo decidiu ir para Moabe, para um outro lugar, porque na terra onde eles estavam faltou pão. E a Bíblia diz que essa família foi para esse lugar e lá os filhos se casaram. E, de repente, o esposo de Noemi, ele morre e ela fica viúva. E os 2 filhos que se casaram também morrem. E ela se vê ali numa situação difícil, com 2 noras, e todas as 3 eram viúvas. E naquela época a provisão era do homem, se o homem morresse eram os filhos. Então essas mulheres, elas não tinham recursos. E num determinado momento, então, Noemi, que é a sogra de Ruth, ela decide voltar para a terra dela, porque ficou sabendo que naquele lugar havia voltado a ter pão. Então ela quis voltar para a terra dela e as noras então disseram que iam com ela. Mas naquele momento de ida, no meio do caminho, Noemi olhou para ela e falou: puxa vida, eu não tenho o que oferecer para essas mulheres. Então é melhor que vocês voltem para a terra de vocês e vão viver a vida, né? Casar novamente com a família de vocês, viver lá, enfim. E daí Noemi falou para elas e abençoou essas 2 noras para que elas fossem embora e voltassem para a terra delas.
E aí elas insistiram que não, que elas iam com Noemi e tudo certo. Mas de repente, Noemi fala assim: olha, eu não vou ter filho para casar com vocês. Vocês são novas ainda, vocês vão poder reconstruir a tua vida, volte para a terra de vocês e vão reconstruir a tua vida. E de repente, nessa conversa, é um momento de escolhas, e a gente percebe que Orfa, ela desistiu. Ela viu mesmo que ela poderia construir uma nova vida, e com Noemi ela não teria essa possibilidade. Então ela voltou. E a Bíblia nunca mais fala de Orfa, porque Deus não tem prazer naqueles que desistem. Deus tem prazer, sim, quando você persevera. Então, ali, nós vimos que, de repente, Ruth, ela fala assim: não me insista que eu fique, porque eu vou com você. Eu vou aonde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus, e aonde você morrer, eu morrerei. Ou seja, Ruth, ela abriu mão da tua vida, de voltar, né, para o povo dela, para o lugar onde ela poderia construir uma nova vida, reconstruir. Ela abriu mão daquilo porque ela dedicou-se a servir Noemi. E aqui fala de um amor leal, de um amor sacrificial. Porque esse amor, o mesmo tipo de amor que nós vemos de Deus por nós, quando Ele deu Jesus para morrer por nosso lugar, é um sacrifício perfeito por nós. Então, nós vimos também quando os valentes de Davi, os homens que Davi caminhou ali, ajudou eles. De repente, no momento, Davi quis beber água, e aqueles homens, eles fizeram o impossível, vamos dizer assim, para trazer um copo de água do poço para Davi. Então, assim, foi um amor com sacrifício. E então Ruth, ela estava abrindo mão da vida dela, dos sonhos que de repente ela tinha de ter filhos, do sonho de viver uma nova história, de recomeçar. Por quê? Porque ela quis servir. E aqui então começa a história de Ruth, que nós vamos ver que a escolha que ela fez atraiu o favor de Deus sobre a vida dela. Então essa mulher, ela foi junto com Noemi. Noemi viu que não adiantava insistir mais dela ficar, porque realmente ela decidiu. Então nós vemos aqui que Ruth era uma mulher determinada, ela tinha uma identidade, ela sabia quem ela era. E aí, o que aparentemente aqui mostra para nós é que Ruth, ela conheceu o Deus de Noemi, ela conheceu o Deus do marido dela. Ela era uma estrangeira, mas ela não abriu mão daquilo que ela conheceu de Deus. Ela poderia voltar para Moabe, sim, mas ela ia adorar deuses estranhos, sendo que ela conheceu o único Deus verdadeiro. Ela fez uma escolha, ela abriu mão. E nisso que ela abriu mão, ela mostra que ela tinha uma identidade já formada. Ela sabia quem ela era. Uma mulher que abriu mão da sua vida para servir a sogra. Aparentemente ela estava perdendo nessa escolha que ela fez. E eu quero dizer para você, as escolhas que você faz determinam aonde você vai chegar. Se a sua escolha é pela carne, pelo aquilo que você vê, você vai colher aquilo que você vê. Mas se a sua escolha é pela fé, você vai colher no reino da fé. Ruth era uma mulher que andou debaixo do favor de Deus pela tua escolha. Uma mulher moabita que adorava outros deuses, mas teve a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E desse Deus ela não abriu mão. Então ela foi morar ali com Noemi. E de repente ela foi mesmo uma mulher trabalhadora. Ela se esforçou e chegando ali, ela viu que Noemi, ela não ia ter condições de ir trabalhar. Então Ruth foi.
E Ruth foi para pegar as migalhas, os restos que sobravam daqueles que estavam ceifando, colhendo ali. Mas a Bíblia fala que o favor de Deus entrou naquele lugar e ela foi parar justamente nas terras de Boaz. Boaz era um parente resgatador. Só que Ruth não sabia disso. Então é puro favor de Deus, irmãs. Quando você escolhe servir a Deus, quando você escolhe o fato dela querer honrar a sogra dela, estando junto ali, servindo, abrindo mão de si mesmo, ela estava servindo o próprio Deus. E o Senhor não deve nada para ninguém. Ele com certeza ele paga em dobro, ele paga muito bem, ele dá o melhor. Então, ela foi ali, imagino que ela sofreu momentos difíceis também, mas ela não negou a fé. E aí ela foi e pediu para colher ali o que sobrava, o que caía no chão, mas Boaz, ele viu essa moça e ele perguntou: quem é aquela ali? Ah, é Noemi. É Noemi, é a nora de Noemi, é ela que trouxe, ela veio com a sogra, né? E então, naquele lugar, todo mundo sabia que aquela nora era uma mulher virtuosa. E assim ela foi conhecida, a mulher virtuosa, porque tinha virtudes nela que era do próprio Deus. Era um amor que abriu mão dela mesma. E essa mulher, então, ela entrou na história por conta disso. Um exemplo de discípula que caminhou ali com Noemi. E no momento que Noemi chega naquela cidade, tem um detalhe também. Ela saiu de lá como Noemi. Quando ela voltou, Noemi. Não me chama assim. Eu deveria ser Mara, porque eu sou amarga, porque eu saí daqui bem, mas o Senhor, olha o que ele fez comigo, né? Que ela perdeu o marido, os 2 filhos, e ela não viu o cuidado de Deus com a nora, que abriu mão de si mesma para estar com ela. Mas estamos falando de Ruth, né? Um outro dia nós falamos de Noemi. E o interessante é que a decisão que ela tomou, e ela foi colher ali o resto das espigas, as que caíam no chão, mas o Senhor a viu. Irmãs, muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor não vão te ver. Muitas vezes as pessoas que caminham com você, pode ser que passe despercebido o que você está fazendo de melhor para o Senhor. Mas eu quero te dizer, Deus não deixa de ver. Deus vê cada detalhe, tudo aquilo que você faz por amor a Ele. Você está fazendo para o Senhor e Ele está vendo, e no momento oportuno Ele te abençoa, Ele responde tua oração. Então eu imagino que o sonho de Ruth era ter filhos, era se casar novamente, mas ela abriu mão disso para servir o próximo. E esse próximo era a sogra dela. E aí, devido a essa escolha, quando ela estava ali naquele lugar colhendo as espigas, parece que foi um acaso, mas não foi um acaso. Para Deus não tem coincidência. O próprio Deus colocou ela dentro do propósito. Se fosse dar um nome para essa mensagem, eu daria assim: quando Deus te coloca dentro do propósito. Escolhas que te colocam dentro do propósito. Talvez esse seria o nome ideal. E aí Ruth então vai e de repente ali ela encontra esse favor de Deus, porque o Boaz fala para ela assim: olha, venha comer. Ela come e ainda sobra. Ele fala: beba também. E olha, eu coloquei os funcionários aqui, eles vão facilitar para você. Então Ruth, que era uma mulher que estava ali como saindo perdendo, de repente ela encontrou alimento. O alimento que ela comeu sobrou, então ela teve ainda para poder levar para a sogra. Ela encontrou o favor daquele homem, ela se prostrou diante dele e ela falou: meu Deus, mas como o senhor me trata assim? Eu sou uma estrangeira. Ela sabia quem ela era, ela sabia que ela não merecia. E isso volta para nós, minhas queridas. Nós também
Nós precisamos olhar para o que Deus faz para nós e dizer: Senhor, eu nem mereço, eu nem mereço. Jesus morreu por mim, isso já é o bastante para mim. Eu não mereço, não. Muitas vezes nós entramos naquela da justiça própria, de ter ou não razão, de eu estar certa ou não, e enfim, porque estão me criticando ou me elogiando, enfim, muitas vezes a gente entra nessa de querer justiça própria, de querer razão, mas não precisa. Nós temos muito mais porque Jesus fez por nós. O favor do Senhor veio sobre a nossa vida. Nós merecíamos o inferno e Ele nos deu o céu. Basta a gente aceitar Jesus na nossa vida. E aqui Ruth, ela então teve todo esse favor e ela saiu dali assim. Ela falou: meu Deus, só pode... Eu imagino que ela deve ter pensado: só pode ser Deus que fez isso, porque olha, eu vim pegar o que sobrou, eu vim pegar o que caía no chão. Que lembra aquela mulher que um dia foi pedir para o Senhor para curar a filha dela, e o Senhor Jesus falou assim, que ele não ia... como que ele ia servir os cachorrinhos? Ela falou assim: os cachorrinhos comem as migalhas. Quer dizer, ela foi ali para pegar só a sobra, e o Senhor colocou ela no lugar de honra. E aquele homem, ele fala para ela: olha, você agora tem o cuidado, você vai poder colher só aqui, eu vou te proteger. Irmãs, não faz uma lembrança com aquilo que é Deus para você e para mim? Quando a gente entra na terra, no plano de Deus, a gente alcança ali uma proteção dele, um cuidado, sabe? Aquele homem falou para ela: olha, você colhe só aqui, para que não tenha problema de ninguém querer mexer com você. O cuidar de Deus ali para aquela mulher. E de repente ela chega para Noemi e conta o que aconteceu. E Noemi fala para ela: mas quem é esse homem? Onde foi que você colheu? Eu fui colher na terra de Boaz. E aí Noemi fala para ela: ele é o resgatador. O resgatador é aquele que vai cuidar de você, que vai é um parente mais próximo, que pode sim casar com você, minha filha. E aí, de repente, uma luz brilha novamente. Ela poderia se casar novamente. Ela não procurou isso, mas o Senhor a honrou. E aquele homem vai, e aí a Noemi faz um plano ali, prepara um plano para que ela possa pedir a proteção desse homem como resgatador dela. E ela vai, só que ele fala assim: olha, mas tem outro parente mais próximo, eu vou ter que primeiro que falar com ele. Mas ele vai, e aí, o que a gente aprende aqui? Quando a gente entra no plano do Senhor, no centro da vontade dele, é ele que resolve as coisas. Noemi fez um plano, sim, teve um plano para que ela pudesse, para que Ruth pudesse chegar até Boaz e pedir para que ele resgatasse, fosse o resgatador dela. Mas depois que ela estava na presença dele, ele disse: agora é comigo, agora eu resolvo. Eu vou resolver o quanto antes. Querida, nas mãos de quem você tem entregado a tua causa? Para quem você tem entregue a tua causa? Olha, a hora que essa causa chegou nas mãos do resgatador, ele mesmo, ele falou: eu vou resolver essa questão. Então isso para nós traz a lembrança do próprio Deus. Quando nós chegamos diante do nosso resgatador, ele mesmo resolve a situação para nós. E ele foi, ele falou com esse parente mais próximo, ele contou para ele: olha, ele foi justo. Nosso Deus é um Deus justo, ele vê todas as coisas. E ele foi e falou com aquele homem, o resgatador, o mais próximo, e ele falou assim: olha, Noemi veio, né, e tem as terras dela, então você é o parente mais próximo, você pode resgatá-la. E o parente, ele pensou: bom, até que não é mal, né? Posso até resgatá-la, porque ela não vai poder ter mais filho, então as terras serão minhas mesmo, né?
Aí Boaz vai e fala, olha, mas tem também a Ruth, que é a nora dela. Então, se você resgatar essa viúva Noemi, você vai resgatar a Ruth também. E com ela você vai precisar ter um filho, para que esse filho herde as terras de Elimeleque. Ah, e o negócio ficou estreito. Aí aquele resgatador não queria. Não queria. Aí, então, veio para onde? Em Boaz. Então Boaz ali fez tudo que era certo, tudo que era necessário para que ele se casasse com Ruth. E Ruth, ela se casa e naquilo que ela se casa com ele, eles têm um filho e esse filho, parte da promessa de Deus, ele é o que vai gerar a descendência e vai gerando e vai gerar Davi, o rei Davi. Está lá no capítulo 4. E depois a descendência de Davi vai chegar até Jesus. E fala assim, que esse neto de Noemi era como se fosse um filho para ela, né? As vizinhas começaram a chamá-lo o menino da Noemi, mas seu nome verdadeiro era Obed. Foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. Olha que coisa mais linda, uma estrangeira. O que Deus faz quando você assume a sua verdadeira identidade de filha? O que Deus faz quando você abre mão da tua vontade, abre mão da sua vida para servir uma causa, para servir outra pessoa? O favor de Deus vem sobre você. Que a gente possa gravar isso. Lá em Ruth 1,15 fala que ela era determinada. Se uma mulher é determinada a viver uma vida com Cristo, o sucesso dela é garantido, porque Ele é o resgatador. É Ele que cuida de todas as coisas. E quando uma mulher se prostra diante daquele que é a bondade em pessoa, diante do Senhor, essa mulher, ela obtém o favor de Deus. Ela escolheu o Deus de Noemi. Ela escolheu o povo de Noemi. As escolhas que você faz hoje, elas dirão onde você vai chegar. As escolhas que Ruth e Orfa fizeram foram diferentes. Orfa não estava errada, ela foi abençoada e ela quis voltar. Mas Ruth, no tempo que ela viveu ali, ela conheceu o Deus de Noemi, o Deus Todo-Poderoso, e dele ela não abriu mão. Quando fala que ela foi servir Noemi, é porque ela tinha uma escolha. Ou ela ia ali com Noemi, com o Deus que ela tinha conhecido, ou ela voltava para o Deus que eles serviam, ou ela voltava para as histórias do passado, para a família dela. Mas eu quero dizer para você, uma vez que você conheceu o Deus verdadeiro, a tua vida é totalmente transformada e você jamais quer voltar atrás. Então que a gente possa aprender com as escolhas de Ruth e sermos surpreendidas também, assim como o favor de Deus veio sobre ela. Eu quero declarar que Ele também está sobre a tua vida, e o favor de Deus, de acordo com a tua escolha Deus, porque o favor de Deus te colocará no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e você será ricamente abençoada. Nós vimos que Ruth não correu atrás de bênção nenhuma. Não correu atrás de nada para ser abençoada. O próprio Deus se encarregou de tudo. O próprio Deus se encarregou. O favor de Deus a alcançou. Isso é graça, isso é um favor imerecido. Isso é um favor de Deus. Amém?
Então, fiquem com Deus e até a próxima história de mais uma mulher da Bíblia. Amém? Se você foi abençoada com esta mensagem, por favor, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Ajude outras mulheres a conhecerem o Deus que você conhece hoje, o Deus de Ruth, o Deus que foi o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que fará milagres. Amém? Um beijo, fica com Deus.